Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da divulgação da ciência. A ciência, ela é para ser divulgada, porque ela é construída a várias mãos. Você não tem que ficar inventando a roda o tempo todo, mas sim partir de um outro trabalho e a partir daquele trabalho você dá prosseguimento e é assim que caminha a humanidade. Então vou falar um pouco sobre isso. E vou dar um exemplo do famoso Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar, né? Muito famoso pelas suas obras artísticas, mas também foi um grande cientista. E esse lado cientista do Leonardo da Vinci nem sempre é tão conhecido, justamente porque ele esbarrou nessa sua falta de capacidade de divulgar tudo aquilo que ele produzia. Bom, as reflexões que eu vou falar aqui, eu tive a partir desse livro, do Walter Isaacson, que é uma biografia do Leonardo da Vinci. Ele é um pouco extenso, mas rapidinho você consegue ler ele tranquilamente, porque é um livro incrível. Fala de toda a história, né, do Leonardo da Vinci. E aí eu vou falar um pouco do exemplo de Leonardo aqui. Bom, essa rede de colaboração que funciona, uma rede de compartilhamento que funciona a ciência, ela é fundamental. Vocês imaginam, nessa pandemia de 2020, se não fosse a capacidade da ciência de produzir conteúdo e de imediatamente já compartilhar de uma forma acessível para cientistas do mundo inteiro informações relevantes sobre o conteúdo produzido, cada país, cada instituto teria que começar praticamente do zero o combate à pandemia. A fabricação, por exemplo, criação de vacinas ou de remédios. Então, a cada descoberta que se faz, imediatamente você já começa a partir daquele topo para rumo a uma nova empreitada. Então, é fundamental que a gente compartilhe. Isso, nesse caso da pandemia, é uma questão praticamente de sobrevivência para a humanidade, para nós, né? Mas também para toda a tecnologia, para todo tipo de ciência, é fundamental. Então, por causa disso, é importante você escolher muito bem como você vai publicar a sua produção científica. Essa é a grande dica aqui hoje. Não adianta você ter uma produção incrível, excelente, mas se você esconder aquela produção de alguma forma. Você faz um conteúdo científico incrível e você publica, por exemplo, num livro, faz um lançamento legal, todo mundo vai lá no lançamento, te prestigia, mas aquele livro impresso, ele não vai ter a mesma circulação do que, por exemplo, um artigo científico que está na plataforma Cielo, ou num artigo científico publicado numa revista internacional, ou mesmo num e-book, que o seu livro, virtualmente, ele seria muito mais acessado. Então, cabe essa reflexão, para vocês pensarem muito bem, né, que não adianta apenas vocês produzir ciência de qualidade, mas que também vale a pena vocês investirem na divulgação, escolher bem aonde vai publicar, fazer também iniciativas de divulgação científica, apresentar os resultados em podcasts, em vídeos, como aqui no canal Descomplicado, que muito conhecimento circula aqui. Então é interessante que você dê publicidade. A ciência ela vive disso, não é verdade? Bom, então vamos ao Leonardo da Vinci, né? Tem um capítulo nesse livro do Da Vinci que se chama Impacto Perdido, que trata justamente dessa incapacidade, ou falar em incapacidade de Leonardo da Vinci é até uma heresia, mas dessa falta de compromisso dele com a publicação de tudo que ele descobria. Tá? O Da Vinci, ele viveu entre 1452 e 1519, na Itália. Ele nasceu na cidade de Vinci, perto de Florença, viveu parte da vida em Florença, esteve muito tempo em Milão, esteve em Roma e, ao morrer, ele estava na França. Ele ficou muito amigo do rei da França, que admirava muito Da Vinci, e ele teve, já na sua velhice, ele morreu muito próximo ao rei da França, na França. Então, essa época era que época? Era o Renascimento. O que significa o Renascimento? Significa, a Era das Luzes, a Idade das Luzes, significa que a Europa se abriu novamente ao conhecimento que foi produzido na Antiguidade.
Então você tem os gregos que produziram coisas incríveis e que durante a Idade Média aquilo ali ficou praticamente escondido. As pessoas, as sociedades, elas não tinham acesso àquela informação, a tudo aquilo que foi produzido. Então você teve aí, né, séculos pautados na religiosidade como forma de explicar aquilo que não era conhecido, e a ciência ela não era uma ferramenta tão exuberante, pelo menos na Europa. Então, o que significa renascer? Renascimento é que você se abre novamente àquele conhecimento que era produzido ali, então era uma redescoberta, houve a tradução de muitos livros, né? Então essa questão da língua é fundamental para o impacto da sua divulgação. Se você divulga tudo em grego, né, tudo que se você é grego e divulga tudo em grego, o impacto vai ser muito pequeno. A mesma coisa para o português, você vai divulgar em Portugal, Brasil, alguns países, né, de língua portuguesa, mas não vai ter um impacto global, e a ciência ela vive de impacto global. Então você teve tradução de livros antigos para o italiano, e o Da Vinci teve acesso a muitos livros. O próprio Homem Vitruviano é de uma obra de Vitrúvio, que, né, ele teve essa inspiração, então ele teve esse acesso. Só que ele parece que não aprendeu com a Idade Média, porque a sua produção científica, ele não se preocupou em fazer uma publicação daquilo, para que aquilo fosse uma contribuição, para que ele participasse da história da ciência. Bom, o Leonardo, ele unia muito bem ciência e arte. Isso é fantástico, né? Fica aí a dica para vocês também. Tem muitos projetos, principalmente na área de educação, que conseguem aliar ciência e arte para que você apresente a ciência de uma forma mais didática, e isso é fundamental. No caso do Leonardo, as habilidades dele artísticas, de saber desenhar incrivelmente, saber pintar, eram muito bacanas, porque ele, nos trabalhos de campo, ele fazia muito croquis, na sua obra de anatomia também, ele fez, né, desenhos incríveis do corpo humano, com base em dissecações, então ele unia muito bem essas duas coisas. Então é o seguinte, o Leonardo, ele era um cientista nato, né? E ele tem contribuições muito legais na engenharia, na hidráulica, na geologia, na geografia. Eu fiquei muito surpreso, como eu sou geógrafo, de encontrar coisas bem legais sobre geografia. Ele entendeu na época por que o céu era azul, ele sabia um pouco de paleontologia, ele sacou que alguns vales, alguns cânions, eles eram formados pelo desgaste dos rios e entendeu, né, que ao achar fósseis de animais marinhos no continente, ele já ficou imaginando por que aquilo acontecia. Então ele trouxe, né, muita coisa relacionada a estudos da água, da hidrologia, você entender como os canais das cidades eram produzidos. Ele era muito fã de planejamento urbano, que é uma área que eu gosto demais também. Ele já fez cartografias de cidades com uma precisão fantástica, e aí ele unia muito bem a arte com isso. E ele tinha características legais, né, bem importantes para o cientista, que era a inteligência, né, a curiosidade, que parece que a gente nasce muito curioso, todo bebê é um cientista, porque ele nasce extremamente curioso, ele experimenta o tempo todo. Você fica observando uma criança de menos de 1 ano de idade, ele está o tempo todo provando, experimentando, e parece que alguma coisa acontece na vida da gente que vai estragando a gente durante um tempo, a gente vai perdendo a curiosidade pelo mundo, pelas coisas, de uma forma geral, e o cientista ele vive da sua curiosidade, né? Ele também tinha outra coisa importante, que era a imaginação. O Einstein falava muito disso. Inclusive o Walter Isaacson, que é o autor desse livro, também escreveu a biografia do Einstein, que eu li também, que eu indico demais. E ele era determinado, ele era muito focado em produzir conhecimento, mas ele não era focado em divulgar o conhecimento que ele produzia. Então é o seguinte, ele até recebia algumas críticas, porque ele era um artista tão fera que o fato dele passar muito tempo dissecando cadáveres, estudando o movimento da asa de uma borboleta, de um beija-flor, o movimento da água, as pessoas às vezes não entendiam o que ele estava fazendo, até porque ele não publicava aquilo. E ele escrevia muito em cadernos, você tem muitos cadernos que foram descobertos do Leonardo da Vinci.
O caderno mais ligado a estudos relacionados à geografia chama Codex Leicester. Ele foi comprado, arrematado pelo Bill Gates por muita grana. Tem alguns cadernos que estão no castelo de Windsor, na Inglaterra, e tem muita coisa espalhada por aí, páginas dos seus cadernos. E os cadernos deles era muito incrível, porque ele fazia desenhos fantásticos e escrevia também muita coisa. Só que todas aquelas anotações que ele fez a vida inteira, ele anotava muita coisa. Né? Você tem registros de muita coisa mesmo. Ele gostava de anotar tudo. Ele não publicou. Ele não fazia questão de publicar. Então, ele deixou uma pilha de tratados, contribuições incríveis para a ciência, e ele ainda escrevia em letra espelhada, ele não escrevia como todo mundo, né, da esquerda para a direita, ele escrevia de uma forma que dificultava até para quem iria ler aqueles cadernos dele, né, que também era interessante. Então ele não teve essa sensibilidade de que a ciência é um processo cumulativo. Ele investia muita energia e ele era uma pessoa muito extraordinária na sua inteligência, investia muita energia para produzir conhecimento, mas não tinha sensibilidade para divulgar, para publicar aquilo. Ele não investia tempo em publicação. É um exemplo extremo de uma pessoa muito genial, fantástica e que não produzia tempo nenhum. Ele via a ciência como para o seu próprio deleite. Ele tinha uma curiosidade fantástica, mas ao mesmo tempo ele não se importava de passar tudo aquilo que ele estava descobrindo para outras pessoas. É até um pouco injusto, porque ele bebia de muitas fontes, né? Ele leu traduções de livros da antiguidade, mas ele não se preocupou, ele curtia mesmo a ciência e não tinha muita paciência para divulgação, ele não se atinou para isso. Para você ter ideia, só o tratado de anatomia dele, ele dissecou mais de 30 corpos, ele fez desenhos fantásticos que poderiam ter sido usados em aulas de anatomia, ele seria um pioneiro da anatomia se ele tivesse publicado o que ele descobriu. Ele criou, assim, ele descreveu o corpo humano praticamente quase todo, entendendo o funcionamento do corpo humano e com desenhos fantásticos. Vocês imaginam, numa aula de anatomia antigamente, muito tempo atrás, ela teria que ser em loco, você teria que dissecar um cadáver e mostrar para os estudantes, ou para quem tivesse interesse em conhecer isso. Com a precisão dos desenhos que o Da Vinci fez na época, você não precisaria necessariamente de abrir um corpo para conhecer o corpo humano. Hoje a gente tem ilustrações, animações, tem muita coisa. Então essa contribuição do Da Vinci ela era fantástica. Só que só depois, de 25 anos depois que o Da Vinci morreu, é que lançou o início, a fundação da anatomia moderna. Você tem aí o Andreas Vesalius, que ele publicou um livro sem conhecer o que o Da Vinci tinha feito. Sendo que se o Da Vinci tivesse se esforçado para publicar aquilo que ele estava descobrindo, ele poderia inclusive ter superado esse primeiro grande, né, estudioso de anatomia. Então, a não publicação ela não diminui a genialidade do Leonardo, mas trouxe um prejuízo para a história da ciência, porque só depois de muitos e muitos anos é que, depois que já tinha se descoberto muita coisa, é que viu que lá atrás tinha um cara chamado Leonardo da Vinci que já tinha feito aquilo. Então eu dei esse exemplo exagerado para vocês terem em mente que nós não temos que ficar inventando a roda o tempo todo. E o bonito da ciência, ela é bonita em si, ela é apaixonante, mas também a gente tem que buscar exercer, né, ter o exercício de divulgar aquilo que a gente está descobrindo, porque é só assim que a gente vai conseguir dar relevância social, né? É só assim que a gente vai ter impacto na sociedade. Então, quando a gente fala de impacto de um artigo científico, ele é um impacto no sentido de que ele vai ser bastante citado, se o impacto for alto, mas é também um impacto para a sociedade, isso é fundamental. Então, pessoal, essa reflexão, com base no que eu tive essas ideias lendo o livro da biografia do Da Vinci, que eu indico bastante, fica a dica aí para vocês, né, sobre a importância da gente divulgar todo aquele conteúdo. E essa é a inspiração do canal Descomplicado. Né? A gente está aqui tendo o prestígio de vocês, que estão aqui a cada vez mais acompanhando a gente mais de perto, e estamos tentando fazer justamente cumprir essa missão de divulgar a ciência para toda a comunidade. Então um abraço para vocês, deixa aí seu comentário,
Deixa aí sua opinião para quem já leu o livro, para quem conhece, para quem tiver alguma coisa relacionada a DaVinci, que a gente vai conversando nos comentários e eu faço questão de responder. Um abraço a todos, pessoal!